Você já ouviu falar em sexagem espermática? Uma técnica que tem grande potencial para a produção animal, em especial também para a bovinocultura de leite. E quem vai explicar melhor para a gente é a professora da Universidade Federal de Lavras, Bárbara Azevedo Torres Pereira. Professora, seja bem-vinda com a gente aqui ao canal AgroMais. Um bom dia, tudo bem? Bom dia, Felipe. Tudo bem com vocês? Tudo bem também, professora. Obrigado aqui pela participação, viu? Primeiro, para quem está nos assistindo, não é muito da área, não está muito ambientado, né? Queria que você explicasse para a gente o que é exatamente a sexagem espermática, qual o conceito por trás dessa técnica. Perfeito. A sexagem espermática nada mais é do que uma técnica que a gente utiliza ao manipular o espermatozoide para a gente definir o sexo da prole, né? Acho que mesmo quem não saiba, né, a gente aprende nos primórdios que o sexo da prole, do filhote, do bebê, ela é determinada pelo espermatozoide. Nós temos o espermatozoide X, que quando fecunda o óvulo dá origem a um feto fêmea, e nós temos o espermatozoide Y, que quando fecunda o oócito, né, o óvulo vai dar origem ao feto masculino. Como a gente tem essa diferença, a técnica de sexagem espermática nada mais é do que eu passar esse sêmen por um processamento e eu separar aqueles espermatozoides que têm o cromossomo X dos espermatozoides que têm o cromossomo Y. Aí eu consigo determinar, se eu uso somente espermatozoides com cromossomo X para fecundar a vaca, eu vou ter sempre um feto fêmea. Se eu uso espermatozoides com cromossomo Y para fecundar aquela vaca, eu vou ter sempre uma prole do sexo masculino. Então, a partir dessa técnica, eu consigo uma previsibilidade do sexo da prole, né? Basicamente é essa a ideia. E aí, professora, quais são as principais técnicas utilizadas hoje para separar esses espermatozoides que geram fêmeas dos que geram machos? Nós temos atualmente várias técnicas que a gente pode fazer a sexagem espermática, né? Como nós temos essa diferença de cromossomo, então, o espermatozoide fêmea, por assim dizer, tem o cromossomo X e o espermatozoide macho tem o cromossomo Y, não é somente essa diferença, né? Esse conteúdo gera algumas outras diferenças entre esses espermatozoides. O cromossomo X, ele é maior e mais pesado que o cromossomo Y. Então, aquele espermatozoide que tem o cromossomo X, ou seja, o espermatozoide fêmea, por assim dizer, ele é mais pesado, ele nada mais devagar, ele tem mais DNA em comparação ao espermatozoide que tem o cromossomo Y. Então, a gente pode usar várias técnicas. Tem uma técnica, por exemplo, de swing up, que é você colocar o espermatozoide, o sêmen, numa solução e ver quem nada mais rápido. Como o cromossomo Y é mais leve, ele nada mais rápido. Então, assim, eu consigo separar as duas populações. A carga de membrana também é diferente. Então, colocando um campo elétrico, a gente consegue separar. Como o cromossomo fêmea também é mais pesado, se eu centrifugo aquela amostra, o fêmea sempre vai para o fundo e a gente consegue separar. Mas essas são técnicas que ainda têm baixa acuidade no resultado final. Então, a gente consegue em termos de 60%, 70% de precisão. Então, comercialmente, elas não são utilizadas para venda de sêmen sexado que a gente encontra a campo. Para técnica comprovada comercialmente para a venda desse sêmen, a gente usa uma técnica que chama citometria de fluxo. No que consiste essa técnica? A gente cora o espermatozoide, então eu coloco aquele sêmen em contato com um corante e a gente determina a quantidade de cor que aquela cabeça tem, de maneira mais simples. Como o cromossomo X tem mais DNA, ele fica mais corado do que o cromossomo Y, né? Então, a gente usa geralmente uma coloração azul. Então, o espermatozoide fêmea, ele me dá um azul mais intenso do que o espermatozoide macho. Aí, isso é feito por uma técnica, né? Por uma máquina que passa pelo citômetro, que detecta essa diferença de coloração e separa as duas populações, né? População de espermatozoide Y, que dá origem ao macho, e a população de espermatozoide X, que vai dar origem à fêmea. Então, a técnica comercialmente utilizada é por essa diferença em conteúdo de material genético, né? As outras técnicas também são válidas, mas como tem baixa acuidade, não se vende comercialmente, né? A técnica de citometria de fluxo, ela garante mais de 95% de precisão. O que isso quer dizer?
Num acasalamento convencional, você tem 50% de chance de nascer macho, você tem 50% de chance de nascer fêmea. Isso é um natural que acontece. Quando a gente utiliza o sêmen sexado por citometria de fluxo, o sexo da minha prole tem 95% de chance de ser a que eu escolhi, né? Então melhora a nossa previsibilidade. Só para concluir esse ponto, a separação ela é feita então sempre antes da inseminação artificial, né? É isso? Perfeito. A gente faz antes da inseminação, no processamento, depois ainda congela esse sêmen, né? Então, primeiro separa. Então, vou lá, coletei do macho, corei esse sêmen, coloquei esse sêmen nessa máquina que faz essa separação, ele separa nessas duas populações, esse sêmen separado ainda vai ser congelado no caso de bovinos, né? Aí a gente vai congelar esse sêmen e ele vai ser comercializado em paleta de sexado Y ou sexado X. Bom, e por que a sexagem espermática ela entra aí como uma estratégia tão eficiente para a produção animal? A gente fala, por exemplo, em bovinocultura de leite, principalmente. Por que essa técnica pode entrar como uma estratégia eficiente aí para a produção? Perfeito, Felipe. A sexagem espermática ela vem crescendo juntamente com os protocolos de ATF, né, que é a inseminação artificial em tempo fixo. A gente sabe que na bovinocultura de leite, um dos grandes gargalos da produção como um todo é a taxa de reposição. Né? A gente conseguir gerar matrizes dentro do nosso plantel para repor aquelas matrizes que vão ser descartadas. E no leite, nós queremos o quê? Fêmeas, né? Porque só a fêmea, após emprenhar, vai conseguir produzir leite, que é o nosso produto final da cadeia leiteira. Quando a gente usa o sêmen sexado, então eu consigo predefinir a sexagem da minha prole. Então eu pego uma fêmea que tem um alto potencial genético, né, dentro do meu rebanho. Aí eu vou utilizar um sêmen de um macho que tem alto potencial genético. Se eu quero gerar uma matriz de reposição, quando eu uso o sêmen sexado, eu consigo garantir que é uma fêmea que vai nascer daquele cruzamento. E eu não fico na probabilidade de 50% de ter aquela fêmea. Então a gente acaba reduzindo esses custos de compra de animal, né? Porque eu consigo fazer essa reposição interna e consigo manter a distribuição de partos, de produção de leite, de reposição estável dentro do meu rebanho, dentro do que eu quero fazer. Então é muito importante para essa questão de reposição, e às vezes nem é reposição interna, mas eu quero fazer uma venda de animal. A gente sabe que no gado de leite a venda da fêmea que vai ter o valor agregado mais importante. Então acaba sendo também um produto final para aquele produtor a venda de animais. Se eu uso sexado, já consigo, aquele produtor está precisando de fêmeas, então vou inseminar daqui tantos meses, eu vou conseguir dar para esse produtor esse produto final de maneira mais fácil de previsão, né, e de ter certeza do que vai vir daquele cruzamento. Bom, e essa tecnologia, ela já está disponível de uma maneira ampla aí para os produtores, para os bovinocultores? É fácil encontrar, é fácil ter acesso já a essa tecnologia? E ela é uma tecnologia, digamos assim, cara ainda, ou ela tem aos poucos se tornado também mais acessíveis a médios produtores, pequenos produtores? A técnica de sexagem ela já vem sendo difundida há muitos anos, né? Então ela é utilizada, ela é de fácil encontro, né? Qualquer empresa que você faz a compra de sêmen, você tem a opção de comprar o sêmen convencional e o sêmen sexado, tá? Então em questão de você ter acesso a essa técnica, ela é uma técnica que tem um acesso fácil. É claro que ela tem um custo maior do que utilizar um sêmen convencional que não passou pelo processo de sexagem espermática, né? Então a gente tem todo o custo da técnica, a gente tem o custo dos materiais, então ela chega a ser o que? Em torno de 4, 5 vezes mais caro do que uma dose de sêmen convencional. Outro ponto importante de ressaltarmos, Felipe, é a qualidade espermática. A qualidade do sêmen sexado, inevitavelmente, ele é menor que a qualidade do sêmen convencional, porque ele passou por procedimentos, né, de coloração, passou por dentro de uma máquina. Então, sempre que eu manipulo o sêmen, ele acaba perdendo qualidade. Então, a gente tem que levar isso em consideração ao escolher a técnica, tá? Ela é importante, ela traz muito benefício para a produção, mas a gente tem um custo na aquisição daquela paleta de sêmen superior à aquisição de uma paleta convencional, e nos nossos cálculos a gente também tem que entrar, às vezes, a perda de concepção que a gente pode ter, porque inevitavelmente ela é uma paleta que tem
é uma taxa de fertilidade menor. Por que eu digo isso? Que não é para todo mundo achar que pode sair comprando sêmen sexado e inseminando seu gado, né? Isso tem que ser muito bem planejado junto com a sua assistência técnica para escolhas certas de animais, em qual momento que isso deve ser feito, quais são as estratégias de cobertura que tem que ser utilizado para a gente conseguir tirar o máximo de proveito dessa tecnologia dentro do sistema de produção. Muito bem, professora Bárbara, eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado um pouquinho com a gente sobre esse assunto, sobre essa tecnologia. É sempre muito importante a gente apresentar aqui para a nossa audiência um pouquinho, né, de tendências, inovações, de ciência, né, para o pessoal de casa ficar antenado, buscar um pouquinho mais de conhecimento também, ficar por dentro das alternativas que o mercado, que a pesquisa, que a ciência dispõe aí para melhorar a produção. Muito obrigado, viu, mais uma vez. Uma ótima semana. Vamos voltar a conversar aí numa nova oportunidade. Estamos à vontade.